Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Senhores programadores e programadoras desse Brasil, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Então vamos retomar nossas aulas aqui, nossos vídeos sobre programação e nós vamos rever alguns conceitos, tá? Nesses próximos vídeos relacionados ao .NET, ao C Sharp, né? Mais especificamente. Então, nós vamos rever alguns conceitos aí sobre orientação a objetos, vamos rever essa parte de injeção de dependência, que ela é muito utilizada aí quando você estiver atuando aí nos seus projetos. O que mais? Vamos ver um pouquinho sobre tipos de dados e a gente também vai ver um pouco mais sobre Web API. Na verdade, a gente vai rever um pouquinho aí, né? Já vimos em alguns exemplos. Então você pode falar API ou você pode falar API também, já que nós estamos no Brasil, tá certo? Então você pode falar API também, ou se quiser ser chique, fala API, mas é a mesma coisa, tá? E todos esses assuntos, eles vão servir mais para revisão, tá? Um reforço, para auxiliar a gente no nosso assunto principal desses vídeos, que vai ser o Entity Framework Core. Então a gente vai ver como é que faz para trabalhar com essa ferramenta, que ela é super utilizada, tá? Quando a gente fala de universo aí no .NET, no .NET Core, o Entity, como o pessoal fala, né? O pessoal abrevia aí, é o EF Core, Entity Framework Core. Ele é um recurso que a gente tem aí para desenvolver as nossas soluções, para fazer a parte de acesso aos dados, para a gente poder bater as nossas requisições lá nas tabelas do banco de dados, seja no SQL Server, no MySQL. Eu consigo consultar, fazer alteração, incluir registros, sem precisar ficar programando o nosso código SQL, tá? Sem precisar implementar o select, update, delete, fazer os nossos join. Então, o próprio Entity ele se encarrega de fazer isso pra gente. Beleza? Então, a gente, não sei se você acompanhou alguns dos nossos projetos. Para simplificar, eu criei lá uns exemplos de acesso a dados utilizando o ADO, que é uma ferramenta, o ADONet, do próprio .NET, que a gente acessa os dados. Só que aí nós implementamos na unha, nós mesmos vamos montar nossas queries e as nossas consultas SQL, tá? Você também pode utilizar essa ferramenta no dia a dia aí no trabalho, quando você estiver atuando, dependendo do caso, você precisa usar mesmo o ADO, às vezes para manipular alguma procedure, mas o Entity Framework ele atende a maioria aí das suas necessidades e você vai conseguir usar ele aí para poder fazer essa parte de conexão com o banco, tá? Então o Entity ele é uma ferramenta do tipo ORM, então essa aqui, ó, ORM, significa Object Relational Mapper, que significa o quê? Ele vai fazer para você todo o mapeamento dos seus objetos e você vai trabalhar com um banco relacional através das suas classes. Então, as suas classes elas vão acabar virando as suas tabelas, suas entidades, sem você precisar fazer o select explicitamente. A gente consegue acessar os dados e fazer todas as operações lá do CRUD e join e outras operações também, tá? Então, o Entity Framework Core é a ferramenta que vai permitir a gente fazer isso. Deixa eu só fechar esse bloco de notas para não atrapalhar a gente. E assim, o assunto é esse, mas existem diversas particularidades, tem várias coisas que a gente precisa configurar e dependendo dos problemas que você tiver para resolver aí na sua empresa ou no seu projeto aí da faculdade que você estiver atuando, você vai precisar inserir uma série de configurações customizadas no Entity, tá? Então, esse assunto vai durar mais que uma aula, não sei quantas aulas vão ser, mas talvez seja umas 3, 4, um pouquinho mais. Mas a ideia é a gente pegar toda essa parte aí, o basicão aí do Entity, e você conseguir criar o seu projeto, gerar o seu banco de dados e você conseguir se comunicar com esse banco de dados através de uma API que a gente vai criar agora. Beleza? A gente também vai rever um pouquinho
esquema de pacotes que você adiciona dependências no seu projeto utilizando o Nugget ou Nugget, que é a ferramenta aí que o pessoal utiliza no universo .NET. É bem similar ao que a gente tinha ou tem, né, para o Maven lá no mundo Java, para poder fazer essa parte de gestão, né, dos nossos pacotes, das dependências do nosso projeto. Beleza? Falei demais, falei bastante, mas é importante para entender, né, como é que vão ser os próximos passos aí. E nessa aula a gente vai criar o nosso projeto, montar a estrutura e começar a montar aí essa configuração do ente, tá? Então, antes da gente começar, o que a gente vai precisar? A gente precisa ter o Visual Studio. Eu estou utilizando aqui a versão 2019. Se você puder utilizar essa versão, vai ser melhor por conta de contabilidade, mas vai funcionar também em outras versões, tá? Se você estiver usando aí um Visual Studio mais novo, uma versão, sei lá, o 2017, vai funcionar também, tá? Desde que você esteja criando aí o projeto utilizando o .NET Core, tá? A gente está trabalhando na versão 3.1, que é uma das versões mais estáveis aí no mercado. E você também pode criar com a versão 5.0, você vai ter que ajustar talvez alguma configuração ali, mas no geral vai funcionar também, tá? Então, tá, que mais? Você vai precisar do SQL Server, esqueci, né? Você vai usar o Visual Studio, SQL Server, e a gente vai usar também a ferramenta Postman, tá? Postman, então você pode baixar ele também aí, e a gente vai usar para poder consultar as nossas APIs, as URLs da nossa aplicação. Quase falei errado, hein? URL, mas é o caminho lá, né? O path da nossa aplicação, os HTTP, localhost e bubbles aí. Então, bora criar nosso projeto, clicando em arquivo novo ou new project. A gente vai criar um projeto do tipo ASP.NET Core Web API. Vamos avançar. E o contexto que a gente vai criar o nosso projeto, vamos fugir da agenda lá de contatos, né? Vamos variar um pouquinho nosso leque de soluções. Então a gente vai criar uma aplicação, uma API, para fazer o controle de uma frota de veículos, frota de caminhões, tá? Então, basicamente, como é que ela vai funcionar? Nós vamos ter o cadastro dos veículos e também dos motoristas, tá? A gente vai atuar mais na parte de veículos, só que eu vou incluir também aí o motorista para poder ver a parte de relacionamento, que é uma parte que o pessoal tem bastante dúvida aí também quando está criando as coisas aí no Ent. Beleza? Então é isso. Vamos criar aqui então nossa API controle de frota. Ou pode ser controle de frota API ou Web API. Vou colocar como Web API, tá? Controle de frota Web API. Vamos avançar. Então, versão 3.1. Não vamos marcar aqui a opção do HTTPS e vamos pedir para criar. Opa, acho que ele está falando que o meu já tem. Pode clicar em criar e deixa eu só então alterar o nome do meu aqui, porque eu acho que ele já existe. Bom, eu vou chamar o meu como API 2, tá? Mas vamos lá. Caramba, escolhi o nome justo que já tinha. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Então peço para ele criar, meu Visual Studio vai dar aquela travadinha básica que a gente já conhece. Mas ele volta, ele responde e ele vai gerar para a gente nosso projeto. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, primeiro de tudo, o Visual Studio, deixa eu aumentar a tela aqui, ele já cria para a gente uma controller padrão, naquela Weather. Vamos dar um zoom aqui para você poder ver melhor o código. Que aqui ele faz aquele forecast, projeção do tempo. A gente vai testar isso daqui só para verificar que a nossa aplicação está funcionando. Beleza? Antes, vamos só revisar um pouquinho a estrutura de uma aplicação Web API ou API aqui no .NET Core. Beleza? Então a gente trabalha, a gente tem aqui uma pastinha chamada Controllers. Então aqui vai estar todos os nossos controladores. São controllers, é o que vai dar para a gente o acesso à nossa API. A gente vai requisitar via o nosso browser ou uma ferramenta como o Postman, o endereço.
a gente insere ele e vai bater nos nossos métodos aqui e poder consultar os dados ou processar o que tiver que fazer, tá? Além disso, a gente vai ter depois uma pastinha de models, que a gente vai colocar todo o nosso restante do nosso código nele. E a gente tem aqui uma classe chamada Startup, que é o local onde a gente faz todas as configurações da nossa aplicação. A gente faz a configuração da dependência, a gente consegue configurar uma parte do nosso banco de dados também aqui, entre outras coisinhas, mas que a gente vai ver no tempo oportuno. Beleza? Que mais? Temos a classe Program, que é a principal, ela que vai startar a nossa aplicação, ele vai criar um web host aqui para gente e a gente vai poder acessar a aplicação através dele. A gente tem também um arquivo app settings ou app settings, onde a gente consegue colocar todas as configurações que a gente precisa para a aplicação. Então a gente consegue configurar log, precisar colocar um diretório de arquivo para relatório, gerar alguma informação. A gente configura o path aqui também. A gente consegue configurar as nossas strings de conexão do banco de dados, tá? Para que o nosso código não fique chumbado aí, é uma prática você colocar o caminho aí do seu banco, o usuário no código. Você separa isso num arquivo de configuração. E o arquivo é esse app settings. Bom, é isso. A gente tem também a parte de dependências, onde a gente consegue adicionar pacotes aqui utilizando o Nugget para poder incluir as nossas dependências. A gente vai precisar incluir alguns pacotes aí para trabalhar com o Entity Framework Core. A gente já vai ver quais são esses pacotes daqui a pouco. E além disso, a gente tem também essa pastinha de Properties. Nessa pasta Properties, nós temos algumas propriedades, configurações da nossa aplicação. Então, a gente tem esse arquivo Launch Settings, vamos abrir ele. E aqui eu tenho uma série de configurações que eu consigo fazer para acessar a minha aplicação. Para fazer acesso, por exemplo, pode habilitar com SSL port no HTTPS. Eu tenho aqui especificado qual que é o URL que eu vou acessar a minha aplicação. E eu tenho também aqui nessa parte configurado onde é que eu vou inicializar a minha aplicação, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui o ES Express para o nosso exemplo aqui. E eu quero alterar isso, ó. Do jeito que ele está, ele tem essa propriedade launch URL, que é qual que é a controller que vai inicializar o caminho, o endpoint que vai inicializar a minha aplicação. A gente vai fazer uma alteração aqui que vai ser o seguinte. Eu quero que todas as minhas APIs elas acessem pelo caminho. Vai ser API barra e o nome da minha controller, que vai ter o restante do meu endereço, tá? Então a gente vai fazer essa alteração aqui no launch URL, mas para que ele entenda isso, para essa controller do forecast, vamos voltar lá aqui ó, em controllers, expandir ele, a gente vai acessar o weather forecast controllers e a gente vai mudar aqui ó, no cabeçalho, nessas notações que eu tenho aqui, que é o que identifica que isso é uma API de Web API, no roteamento eu vou incluir aqui ó, API barra e esse controller fica entre colchete mesmo, tá? O que que ele faz? Ele pega o nome dinamicamente da minha controller e aí ele retira o sufixo controller, né? Então eu vou acessar utilizando esse nome para minha controller lá no Chrome ou na minha ferramenta de acesso URL. Beleza? Então é isso. Demos uma geral aqui, o que eu tenho aqui em cada local. A gente vai criar mais coisas. Mas vamos inicializar aí nossa aplicação. Vamos dar um start, ver se ela está funcionando. Vamos dar um play aí. Pedir para iniciar. Só para ver se está tudo certinho. Depois, na sequência, a gente vai montar a estrutura do nosso projeto. Então, ele está carregando. Repare que ele está usando, então, a porta, né? Ó. Nós temos aqui ó, a porta especificada 54978. É essa porta que ele fez. E o caminho, ele inicializou usando essa launch URL. Ó. Ele junta né, o HTTP localhost com a porta barra e vem aqui a API, a nossa controller
forecast. E ele já retornou as temperaturas aqui para a gente, porque ele está acessando esse método get aqui, ó, que retorna essas informações que ele gera aleatoriamente. Então a aplicação está funcionando sem problemas. Beleza, podemos parar aqui, execução, fechou o browser. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos montar aqui a estrutura que a gente vai trabalhar da nossa aplicação. Então lembrando, a gente não vai ter as páginas, eu não tenho views, porque eu vou disponibilizar na minha API. Então os acessos vão ser feitos via URL, igual a gente fez agora lá, o do forecast da temperatura. E aí, se eu tivesse uma aplicação, posso ter um ASP.NET MVC, posso ter uma aplicação Angular ou uma aplicação usando outro framework de front-end, e eu conseguiria conectar através da URL da minha API e utilizar essa aplicação. Beleza? Então vamos lá. A gente já tem a pastinha de controller, deixa ela aí. Vamos criar uma nova pasta aqui, ó. Botão direito no meu projeto controle de frota web API. Você vai adicionar New Folder ou nova pasta. E a gente vai dar o nome aí de Models. Nós vamos trabalhar utilizando o padrão MVC para API. Então a gente vai ter, ó, o model vai estar todo o nosso código, inclusive a parte do Entity Framework. A controller vai fazer a comunicação desse modelo para disponibilizar para o cliente. A diferença é que a nossa view não vai ter uma página para fazer isso. Eu vou ter a própria URL, tá? E a gente vai configurar, rotear isso na própria controller que vai fazer a comunicação com a nossa model. Certo? Então vamos lá, sem perder tempo, nossa model vai ter algumas pastinhas aí. A gente vai ter uma pasta que eu vou chamar aqui de Application. Dentro dessa application, a gente vai criar uma pasta chamada Services. Então, botão direito aí dentro do application, cria sua pastinha Services. Muito bem. Agora, a gente vai ter, voltando aqui em Models, no mesmo nível aqui do application, a gente vai ter uma pastinha chamada Domain. Montar os nossos domínios. E aqui a gente vai ter duas pastas dentro de Domain, tá? Eu vou criar uma chamada DTO. São os nossos objetos simples aí de transferência de objeto. Data Transfer Object. E eu vou criar uma outra pasta chamada Entities, que vão ser as nossas entidades. Ok? Muito bem. Além da Application e da Domain, nós vamos criar uma outra pastinha aqui dentro de Models. E eu vou chamar essa pasta de Infrastructure, ou infraestrutura. Então, dentro dessa pasta de infraestrutura, a gente vai ter os nossos repositórios. Então, nós vamos criar aqui, falei igual cebolinha agora, vamos criar uma pasta chamada Repositories, que vai ter nossos repositórios. E aqui eu também vou ter uma outra pastinha chamada Contexts. Contexts. Esse é o nosso contexto de aplicação do banco, tá? E é isso daí, tá? A estrutura inicial da nossa aplicação. Então nós vamos criar aqui os nossos domínios, nossos repositórios e serviços, tá? Essa é uma forma para organizar. Existem diversas, você pode até alterar e criar as formas que você achar mais interessante aí. Então, só para dar um zoom aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Você ver melhor essa estrutura que a gente criou. Deixa eu copiar aqui. Vai dar uma... Não vai ficar tão bonito não, porque ele vai configurar aqui, né, a qualidade. Mas eu tenho então, ó, dentro da Models, eu tenho a minha Application, minha Domain e minha Infrastructure. E aí depois eu vou ter dentro de Application Services. Depois dentro de domínio eu tenho DTO e Entities. E dentro da infraestrutura eu tenho Contexts e Repositories. Beleza? É isso então a nossa estrutura inicial. Então na próxima aula nós vamos começar a criar nosso domínio e fazer a configuração
doente na nossa aplicação. Beleza? Então, fique com a gente aí, acompanhe os próximos vídeos, dê um joinha aí para ajudar a gente. Se você conhecer alguém aí que está começando a programar, ou tem algum assunto aí relacionado que você queira ver, compartilhe esse vídeo aí com seus amiguinhos, para que eles também possam aprender a programar aí. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Vamos lá então, pessoal. Até mais. Fui. Tchau, tchau.